Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico do princípio da duração razoável do processo, princípio da tempestividade da tutela jurisdicional. Vou começar a leitura. Muito antes da inclusão do inciso de número 78 na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, operada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, referido princípio da duração razoável do processo já constava do ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. Assim dispõe o artigo 8º das Garantias Judiciais. Item 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. E aí vem o nosso artigo 5º, de número 78 da Constituição Federal. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Volto à leitura com as minhas palavras. O novo CPC não se omitiu quanto ao assunto. E aí eu volto à leitura das referências normativas. Artigo 4º do novo CPC. As partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Mais adiante, o artigo 139 do CPC, no seu inciso 2º, assim dispõe: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 1º, velar pela duração razoável do processo. Eu colaciono aí para os senhores também 2 enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O enunciado de número 278, que diz que o CPC adota como princípio a sanabilidade dos atos processuais defeituosos, e também o enunciado de número 372, que afirma que o artigo 4º tem aplicação em todas as fases e em todos os tipos de procedimento, inclusive em incidentes processuais e na instância recursal, impondo ao órgão jurisdicional viabilizar o saneamento de vícios para examinar o mérito, sempre que seja possível a sua correção. Vou efetuar agora a leitura
de uma passagem extraída da doutrina, cuja referência bibliográfica está na tela para os senhores. Aspas. A Corte Europeia dos Direitos do Homem firmou o entendimento de que, respeitadas as circunstâncias de cada caso, devem ser observados 3 critérios para que se determine se a duração do processo é ou não razoável. A. A complexidade do assunto. B. O comportamento dos litigantes e de seus procuradores ou da acusação e da defesa no processo. C. A atuação do órgão jurisdicional. No Brasil, podemos acrescentar como critério a análise da estrutura do órgão judiciário. Esses critérios devem ser sopesados de acordo com as peculiaridades do caso. Volto com as minhas palavras. Importante ressaltar a advertência que a doutrina faz no sentido de que a celeridade excessiva é nociva ao processo assegurador de garantias constitucionais, pois estas demandam tempo para serem implementadas. Prefere-se falar, dessa forma, em duração razoável do processo ou tempestividade da tutela jurisdicional, ao invés de princípio da celeridade, que pode ensejar a falsa crença que o processo, para ser devido, deve ser célere. Um processo que seja rápido demais pode ser tão prejudicial quanto um processo que demore a ser julgado. Vou efetuar a leitura agora de uma referência normativa, uma referência bibliográfica que eu vou apresentar para os senhores adiante, tendo em vista que está em outra página. O tempo no processo assume importância vital nos dias de hoje, porquanto a aceleração das comunicações via web, internet, e-mail, fax, celulares, em conjunto com a globalização social, cultural e econômica, tem feito com que haja maior cobrança dos jurisdicionados e administrados para que haja solução rápida dos processos judiciais e administrativos. A cultura globalizada deu maior visibilidade às vantagens e desvantagens, acertos e equívocos dos poderes públicos em virtude da exposição a que eles estão sujeitos, situação que é decorrente da transparência própria da democracia. Se, numa demonstração de retórica jurídica, se podia dizer que, no processo, o tempo é algo mais do que ouro, é justiça, com muito maior razão se pode afirmar que a justiça tem de ser feita da forma mais rápida possível, sempre observados os preceitos constitucionais que devem ser agregados ao princípio da celeridade e razoável duração do processo, como o devido processo legal, a isonomia, o contraditório e a ampla defesa, o juiz natural, administrativo e judicial, etc. A referência normativa da obra consultada nesta passagem está na tela aí para os senhores. Agora eu vou passar a leitura de uma outra referência bibliográfica que está na tela para os senhores aí embaixo. Passo a leitura. Aspas. Para muita gente, na matéria, a rapidez constitui o valor por excelência, quiçá o único. Seria fácil invocar aqui um rol de citações de autores famosos, apostados em estigmatizar a morosidade processual. Não deixam de ter razão, sem que isso implique, nem mesmo quero crer no pensamento desses próprios autores, hierarquização rígida que não reconheça como imprescindível aqui e ali
ceder o passo a outros valores. Se uma justiça lenta demais é de certo uma justiça má, daí não se segue que uma justiça muito rápida seja necessariamente uma justiça boa. O que todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha a ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso acelerá-la, muito bem. Não, contudo, a qualquer preço. Volto às minhas palavras. Mecanismo relevante posto à disposição das partes prevê o artigo 235 do novo CPC a possibilidade de perda da competência do magistrado representado por excesso de prazo. Tal providência não impede o uso de outras medidas, como o mandado de segurança em face da omissão judicial e a ação de responsabilidade civil contra o Estado, nos casos em que a demora injustificada tenha causado dano à parte. Eu colacionei aí, como essa obra foi publicada na passagem do Código atual para o Código, do Código Antigo para o Código Atual, na referência do Código de 73 e do Código Atual. Eu vou deixar de efetuar a leitura, tendo em vista que já estamos em 2018 e o Código foi publicado em 2015. Eu vou ler apenas a parte da direita da tabela que está fazendo referência ao artigo 235. Artigo 235 do novo CPC. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Parágrafo 1º. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para a apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, dentro de 48 horas seguidas à apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em 10 dias, pratique o ato. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou relator, contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. O artigo 12 do CPC de 2015 também traz regra que tem em mira a realização desse princípio. Trata-se da exigência de que os processos sejam, normalmente, julgados pelo juiz na ordem cronológica em que foram levados à conclusão. Por exemplo, em que foram encaminhados para ele, ressalvadas as exceções postas no dispositivo, sempre que possível, impõe-se respeitar a ordem de preferência ali prevista. A não consideração da ordem cronológica dependerá de justo motivo devidamente exposto na decisão. Então, estas foram as considerações a respeito deste princípio relevantíssimo da duração razoável do processo que eu tratei no meu livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.